Educação à distância, mudando realidades. Olá! E aí, tá gostando da disciplina? Tá aproveitando o direito tributário? É isso aí, tenho certeza que você está gostando sim, direito tributário é apaixonante. Então agora a gente vai para a nossa web aula número 5, vamos conversar um pouquinho agora sobre responsabilidade tributária. Lembrando que esse conteúdo é um pouquinho mais enxuto, um pouquinho menor, nossa aula passada foi um pouco mais extensa, agora a gente vai dar uma compensada aí com esse conteúdo agora de responsabilidade tributária. Vem comigo aqui na tela. Vamos lá, a nossa bibliografia recomendada, Direito Tributário Facilitado. Vamos falar aqui sobre Eduardo Sabag e o Rafael Novaes. Fiquem à vontade para estar acessando os livros lá na minha biblioteca por meio do SUAP. Vamos falar agora de responsabilidade tributária. E aí, o que acontece? Vamos falar um pouquinho sobre a questão do contribuinte que está diretamente ligado nessa temática, ligado a esta temática. Olha só. O contribuinte é aquele praticante do fato gerador de maneira pessoal e direta, ao passo que o responsável tributário decorre da disposição expressa em lei. Essa questão está prevista lá no artigo 121, parágrafo único do nosso Código Tributário Nacional. Olha só, essa atribuição de responsabilidade para a terceira pessoa nascerá como mecanismo de colaboração na fiscalização e arrecadação dos tributos por parte das fazendas públicas, quando se tornar dificultosa ou até inviável a exigência diretamente ao contribuinte. Olha aqui para mim um pouquinho, deixa eu fazer um resumão assim, bem objetivo do que seria essa responsabilidade tributária. Geralmente, quem é o responsável pelo tributo é o contribuinte. Se eu estou praticando o fato gerador, eu sou a pessoa que sou a responsável tributária pelo pagamento daquele crédito tributário em favor do Estado, não é isso? Só que vai ter algumas situações em que essa responsabilidade tributária ela vai ser transferida para uma terceira pessoa, ela vai sofrer uma substituição para outra pessoa que vai estar substituindo aquela responsabilidade tributária. Olha um exemplozinho aqui bem rapidinho para você. Vamos supor que eu tenha um filho, né? Esse filho está na minha barriga e aí ele vai nascer e eu tenho um determinado imóvel ou eu pretendo comprar um determinado imóvel. E aí o que eu penso? Eu acho que eu já vou querer colocar esse imóvel no nome do meu filho, porque ele vai nascer e tal. Aí quando esse bebê vem ao mundo, ele nasce, aí daqui a pouquinho passei lá aquele período lá de resguardo, agora eu vou lá colocar aquele imóvel no nome do meu filho. Um bebezinho de apenas 3 meses de idade já é proprietário de um imóvel territorial urbano, já tem que pagar IPTU. Ou seja, se aquela criança é proprietária de um imóvel predial territorial urbano, o que vai acontecer? Ele está praticando o fato gerador de pagar o IPTU. É isso mesmo. Vocês não pensem que só pessoas maiores e capazes para o direito tributário interessa não, tá? O direito tributário independe da idade do contribuinte, não quer saber se tem 1 ano de idade, se tem 3 meses, se é um bebê, se é uma pessoa idosa, praticou o fato gerador, ele vai ter que pagar o tributo, tá? Só que aí como é que funciona essa questão? Funciona da seguinte forma, o poder público ele trouxe mecanismos legais, né? Ou seja, tem algumas situações previstas em lei, onde esse contribuinte, ele será, no caso, representado por uma terceira pessoa. Nesse exemplo que eu estou dando, essa responsabilidade tributária vai ser transferida para quem? Para mim, que sou a mãe do bebê, tá? É só um exemplo, tá? Porque eu não tenho filhos, mas assim, no dia que eu tiver um filho, se eu quiser colocar um imóvel no nome dele, se eu quiser passar uma propriedade do imóvel para ele, obviamente que esse meu bebezinho, essa minha criança, esse filho, independente de ele ser maior de idade ou não,
ele vai ter que fazer o pagamento do tributo. Como ele é um bebezinho, o que acontece? Eu sou a responsável legal por ele, eu passo a ser responsável, vai ocorrer a transferência dessa responsabilidade tributária para mim. Basicamente isso, tá? Então, lá para o nosso Código Civil, existe os absolutamente incapazes, né? E os relativamente capazes, né? Mas para o direito tributário, não tem essa não. O direito tributário quer dinheiro e aí ele tem os mecanismos de receber, em que pese esse imóvel ou determinado bem, seja de uma pessoa menor de idade, o seu responsável é que vai ter essa responsabilidade transferida para a sua competência, para o seu dever, no caso de pagar o tributo. Não vou falar competência aqui para a gente não confundir com aquelas instituições lá das competências tributárias, tá? Mas dentro de uma linguagem bem comum aqui, sim, está falando de competências tributárias específicas, então eu passo a ser a responsável legal pelo pagamento daquele tributo do meu filho que tem a propriedade da casa, certinho? Então, isso aí é um exemplozinho bem básico para vocês entenderem do que a gente está falando de responsabilidade tributária, tá? Vamos aqui na tela, agora que vocês já entenderam mais ou menos o conceito a que se refere esse conteúdo, a gente vai de fato conversar um pouquinho sobre essas modalidades, tá? E aí, olha só, vou repetir aqui para vocês essa exposição da nossa tela aqui, ó. Essa atribuição de responsabilidade para a terceira pessoa nascerá como um mecanismo de colaboração na fiscalização e arrecadação dos tributos por parte das fazendas públicas, quando se tornar dificultosa ou até inviável a exigência diretamente do contribuinte. Olha só, você acha que seria viável o poder público cobrar diretamente de um bebê para que ele vá lá pagar o imposto? Ele não tem noção nenhuma, ele não sabe nem o que é aquilo, ele não sabe nem falar, ele nem sabe, né? Então, o que acontece? É esse mecanismo que passa essa responsabilidade pro representante legal, no caso desse exemplo que eu dei, para poder encher os cofres públicos. Então, não importa se é menor, se é maior de idade, o direito tributário, ele quer abastecer os cofres públicos para a manutenção do Estado. Combinado? Vamos aqui na tela de novo. A cobrança do tributo, ela deve ser realizada do sujeito praticante do fato gerador, tá? Assim nasce o sujeito passivo direto da obrigação tributária. Mas em determinados cenários poderá ainda haver a presença de um terceiro, tá? Olha só o exemplo que eu dei, que será destinatário da cobrança do Estado. O Estado aqui, tá, pessoal, não é o Estado de Rondônia, o Estado do Acre, não. Aqui é o Estado que a gente se refere de uma forma genérica, pode ser a União, o Estado ou o município, tá? Aqui teremos a caracterização da responsabilidade tributária referente ao sujeito passivo indireto, tá? Que está lá no artigo 128 do nosso Código Tributário Nacional. E este poderá ser, tá? Vamos ver aqui, vejamos a redação, tá? Do artigo 121 e 122 do nosso CTN, tá? Ó, artigo 121 fala assim: sujeito passivo da obrigação principal, tá? É aquela do pagamento do tributo, como eu já contei para você. É a pessoa obrigada ao pagamento do tributo ou penalidade pecuniária. Aí o parágrafo único diz: o sujeito passivo da obrigação principal disse: contribuinte, quando tem a relação pessoal e direta com a situação que constitui o respectivo fato gerador. E agora entra aqui a responsabilidade, inciso 2. Responsável quando, sem revestir a condição de contribuinte, sua obrigação decorra da disposição expressa em lei, tá? Olha só, vamos voltando aqui na tela comigo, tá? A gente viu que aqui ele está falando da obrigação principal, que é a do pagamento do tributo ou da penalidade pecuniária. Tá, ó, no exemplo que eu dei, eu falei para vocês, vamos supor que eu estou passando um imóvel para o nome do meu filho, né? Mas vamos supor que ele recebeu esse imóvel de uma herança, por exemplo, o pai dele faleceu, o imóvel ficou de herança, tá? Eu não tenho uma situação direta com a prática aqui, ó. No exemplo que eu dei, o meu bebê, eu passei um imóvel para o nome dele, né? Ou seja, ele está praticando o fato gerador, que é o quê? Possuir um imóvel.
Mas vamos supor que eu não tenha relação nenhuma com isso. Ele adquiriu o imóvel por meio de uma herança. Então, é o que diz aqui, ó. Inciso 2º, responsável quando, sem revestir condição de contribuinte, sua obrigação decorra de disposição expressa em lei. Então, independente de eu ter dado o imóvel para o meu bebê, ou se ele ganhou de uma herança, o pai dele veio a falecer, não importa. Se ele está praticando o fato gerador, ele vai ter que pagar o tributo. E eu, como responsável dele, passo a ser diretamente a responsável por transferência na obrigação de ter que fazer o pagamento do IPTU desse imóvel. Combinado? O exemplozinho bem basiquinho para você, para a gente conseguir sentir a que se refere esse conteúdo de responsabilidade tributária. Vamos aqui, ó. E aí eu trouxe para vocês o artigo 122, que fala que sujeito passivo da obrigação acessória é a pessoa obrigada às prestações que constituem o seu objeto. Ou seja, a obrigação principal, já contei para vocês já em alguns comentários. Eu gosto de ficar falando isso porque eu não estou entendendo e não sei o quê, porque quem faz lá a faculdade de Direito, ela aprende lá no Direito Civil o que é a obrigação principal, o que é a obrigação acessória. Mas para a gente aqui, a gente precisa ficar trazendo esses detalhamentos, porque quem não fez o Direito, a faculdade de Direito, ou quem não tem esses conhecimentos anteriores, pode ficar sem entender o conteúdo, tá? Então, é por isso que eu estou contando para você aqui mais uma vez que a obrigação principal é pagar o tributo ou a penalidade pecuniária, no caso que poderia ser uma multa tributária. E o sujeito passivo da obrigação acessória é aquele que tem a obrigação de prestação que constitui o seu objeto, ou seja, quais são essas prestações? Manter as escriturações de livro em dia, manter documentos em dias, manter... por exemplo, a emissão de notas, enfim, tudo que for relativo à documentação referente ao tributo, ao pagamento de tributo, é a obrigação acessória. A obrigação principal é, de fato, bem basiquinho, bem simplesinho, o pagamento do tributo, tá? Olha só, gente, ó. Olha esse detalhe aqui. As convenções particulares relativas à responsabilidade pelo pagamento dos tributos não podem ser opostos à fazenda pública para modificar definição legal do sujeito passivo das obrigações tributárias correspondentes. O que significa isso? Vamos aqui para o exemplo. Vamos supor que eu firmei um contrato de locação, tá? Eu com meu inquilino, e aí lá no meu contrato de locação, que está lá na esfera do direito civil, eu coloco que a obrigação de pagar o IPTU do imóvel é do inquilino. Vocês já viram? Tem muito disso. Eu mesma já fui inquilina. E aí, em vários contratos, estava lá que o inquilino é que tem que pagar o IPTU. Aí imagina se o inquilino não paga aquele IPTU. Aí a Fazenda Pública vai cobrar do proprietário do imóvel. Eu vou falar assim, não, eu não vou pagar Fazenda Pública porque aquele imóvel é meu, mas ele está alugado. Quem tem que pagar é o fulano. Nananina, não. A Fazenda Pública, o Poder Público não quer saber se você fez um contrato na esfera civil com o seu inquilino, que ele tem que pagar. Quem é o proprietário do imóvel, quem está praticando o fato gerador de ser proprietário daquele imóvel, sou eu. Eu não posso falar para a Fazenda Pública que quem tem que pagar é meu inquilino, porque ali é um contrato particular entre eu e o inquilino. Direito tributário é direito público, não importa. O direito tributário vai cobrar de mim. Agora, se eu quiser cobrar do meu inquilino lá na esfera civil a execução daquela cláusula daquele contrato, falar assim, vem cá, você morou no meu imóvel por 2, 3 anos e você não pagou IPTU, eu tive que pagar. Aí eu posso pegar e ir lá cobrar do meu inquilino aquela situação daquela cláusula daquele contrato de locação, cobrar dele lá, para ele vir a ressarcir o que a gente combinou, ressarcir o que eu paguei para a Fazenda Pública, tá? Porque nós sabemos que o direito tributário ele tem uma característica que a gente chama de próprio terreno, ou seja, a dívida ela gruda no bem. A gente costuma brincar assim lá no direito. O que é próprio terreno? É aquela situação que gruda no bem. A gente vai ver isso muito lá em direito ambiental, direito tributário também. Ou seja, a dívida é do bem ali, tá ali. Se eu vender aquele imóvel, no caso, a pessoa que vai estar adquirindo aquele imóvel, se ela não pedir uma certidão negativa de débitos e se ela constatar que não tem débito, ele vai sem débito. Mas se eu comprar um imóvel com débito, o débito vem para mim, porque eu fiz aquela compra daquele imóvel que tem débito. Então, a dívida gruda no bem, tá? Então, o proprietário
daquele bem é que fica responsável pelo pagamento do tributo, tá? E aí tem vários detalhes, tá? Tem situações que tem, por exemplo, IPTU atrasados de 2020 para trás, um exemplo. Eu comprei um imóvel que tem o IPTU que está atrasado 2020, 2019, 2018. Se eu comprei sabendo que tem aquela dívida vai vir junto com o bem, aí eu vou passar a ser responsável pelo pagamento do tributo, tá? Caso contrário, é por isso que a gente fala que ele é próprio terreno, porque a tributação daquele imóvel, ela vai continuar ali vinculada ao imóvel, tá? Então, esse detalhezinho, quando vocês forem estudar, que fica lá, porque o direito tributário, porque tem situações, lê a palavrinha lá que está em latim próprio terreno, é isso, tá? Que todas as dívidas daquele bem, todas as situações daquele bem, ele carrega junto, tá certo? É só essa curiosidadezinha aí para vocês entenderem quando for fazer leitura. Então, aqui voltando para o nosso exemplo, eu não posso falar para o poder público que eu não vou pagar porque eu fiz um contrato de locação e o meu inquilino tem que pagar. Não acontece isso. Quem tem que pagar sou eu, porque eu que sou a proprietária do imóvel, portanto, quem está praticando o fato gerador de ser proprietária do imóvel sou eu e não o meu inquilino. Se eu quiser, eu vou cobrar dele na esfera civil, entro com uma ação lá na esfera civil para pegar dele esse dinheiro que eu tive que gastar pagando esse IPTU que a gente tinha combinado que ele queria pagar. Tá bom? Para o direito tributário, não importa, ele vai cobrar o fato gerador de quem pratica. Se é menor de idade, se é maior de idade, não importa. Daquele jeitinho que eu comecei falando lá na aula, no iniciozinho da aula, tá? Vamos voltar aqui para a tela. A lei, ela pode atribuir de modo expresso a responsabilidade pelo crédito tributário à terceira pessoa vinculada ao fato gerador da respectiva obrigação, excluindo a responsabilidade do contribuinte ou obrigando-a a este em caráter supletivo do cumprimento total ou parcial da referida obrigação. Veja, não se permite a atribuição de pagamento do tributo a terceiro que não tenha vinculação com o fato gerador, tá? Conforme o artigo 121, parágrafo único, inciso 2º. E 128, e também o artigo 128, ambos do Código Tributário Nacional. Vou voltar aqui, ó, artigo 121, ó. O sujeito passivo da obrigação principal é a pessoa obrigada ao pagamento do tributo ou a penalidade pecuniária. Aí aqui, ó, parágrafo único. O sujeito passivo da obrigação principal disse responsável quando, sem revestir condição de contribuinte, ele não é ali o contribuinte, aí a sua obrigação decorre de disposição expressa em lei. Portanto, vai ter uma situação legal que vai estipular qual seria a situação que esse responsável teria que assumir essa responsabilidade tributária. Aí nós temos tipos de responsabilidade tributária. Nós temos a responsabilidade por substituição e a responsabilidade por transferência. Eu vou comentar com vocês um pouquinho sobre cada uma. E eu peço que vocês façam a leitura lá do livro do Rafael Novaes, porque aqui a gente está fazendo uma explanação, está dando um norte para você, mas você precisa efetivamente pegar o roteiro, verificar quais são as páginas dali do roteiro que foram indicadas para você fazer a leitura e acompanhar o desenvolvimento da atividade, aqui do conteúdo, para você ter sucesso lá na hora de responder o questionário que é avaliativo. Combinado? Tanto o questionário quanto a prova. Aqui na responsabilidade por substituição, o encargo para o pagamento do tributo recairá sobre terceiro responsável desde a origem da obrigação tributária, sequer chegando o contribuinte a integrar o polo passivo da relação. Ou seja, já nasce aquela obrigação com essa terceira pessoa, tá? O contribuinte, de fato, ele nem sequer ele chega a ser responsável pelo pagamento. Já nasce diretamente nessa terceira pessoa, que é o responsável, tá? A pessoa que pratica o fato gerador de maneira pessoal e direta não figurará na relação tributária, pois já no início dela será substituída pelo terceiro responsável, tá? Já nasce com outra pessoa essa responsabilidade e não, de fato, quem está praticando o fato gerador. E aí a gente vai conversar um pouquinho sobre responsabilidade por transferência, tá? Será aplicável quando a obrigação nasce originalmente com um determinado sujeito passivo, mas o evento definido na lei
transfere o encargo para o terceiro responsável, tá? Em termos mais simples, uma pessoa pratica de maneira pessoal e direta o comando legal, ou seja, ele vai estar praticando a hipótese de incidência, e aí vai estar nascendo a sua sujeição como contribuinte. Mas em um momento posterior, ocorrerá a situação jurídica que implica a modificação dessa sujeição passiva. Ou seja, aqui na responsabilidade por substituição, já na origem, já nasce lá diretamente com o responsável. Aqui na transferência, primeiro ele vai para quem pratica o fato gerador e por uma situação prevista na lei, ele passa a ser transferido para uma terceira pessoa na relação, tá? No caso, uma segunda pessoa, tá? Mas a gente fala assim para terceiros, né? Ou seja, nesta modalidade, a obrigação inicia-se com o real devedor e após algum evento jurídico será transferida para o terceiro responsável. Exemplo aqui, tá? A aquisição de bens imóveis com débitos tributários deixados pelo anterior proprietário contribuinte terá, como regra, a transferência desses encargos ao novo proprietário responsável nos moldes do artigo 130. É aquela situação que eu falei para vocês, né? Obrigação próprio terreno, ou seja, se você adquire um imóvel com débitos tributários deixados pelo proprietário anterior, a partir do momento da transferência desse imóvel para o novo proprietário, essa responsabilidade de pagar os tributos daquele imóvel, ela vai ser transferida para o novo proprietário, tá? E aqui a responsabilidade de terceiros, tá? A gente pode verificar que lá no artigo 134 do nosso Código Tributário Nacional, ele determina um rol de terceiro que nos casos de impossibilidade de exigência do cumprimento da obrigação principal pelo contribuinte, lá pelo contribuinte na origem, respondem solidariamente com estes nos atos em que intervierem ou pelas omissões que forem responsáveis, tá? Esse rol se desdobra em 7 incisos, tá? Ou seja, olha só, responsabilidade de terceiro. Quem são que estão nesse rol lá do artigo 134, tá? Aqui, ó, os pais pelos tributos devidos por seus filhos menores, tá? Que é o exemplo que eu dei lá de um filho, do meu bebê que está adquirindo imóvel, ou que adquiriu o imóvel, no caso, né? Olha só, os tutores e curadores, lembrando que os tutores são de menores e curadores são para maiores, tá? Maiores que são interditados, por exemplo, pessoas que têm doença mental, que são curatelados, que são interditados e passam a ter curadores. Então tá aí a grande diferença, a título de curiosidade, trazendo lá do direito civil para vocês, tá? Os tutores são tutores quando são menores e para maiores são curadores, tá? Pelos tributos devidos por seus tutelados ou curatelados. E ainda, esse aqui, tá? São o rol lá do artigo 134, tá? E vamos falar ainda conversando dentro do artigo 134, trata-se de verdadeiro caso de responsabilidade subsidiária, tá? Portanto, para que esses terceiros indicados sejam responsabilizados pelos pagamentos de tributo, deve estar presentes 2 requisitos, tá? Ou seja, a impossibilidade da exigência pelo contribuinte, tá? O contribuinte não tem condição nenhuma de fazer o pagamento, como, por exemplo, os menores, ou os tutelados, os curatelados. E vinculação do terceiro nos atos que intervierem ou omissões que foram responsáveis, tá? Então, nós temos esses requisitos em relação à responsabilidade de terceiros, tá? Em relação à responsabilidade subsidiária. Por que subsidiária? Porque se uma pessoa não fizer, a outra tem que ir lá e fazer, tá? Então, tem essa cadeiazinha que é seguida. Ainda falando ainda dando continuidade nessa questão da atuação regular do terceiro, tá? Aqui, nesse inciso, a gente parou no inciso 2º. Aí, dando continuidade aqui no inciso 3º do artigo 134. Ainda, tá? Quem são esses responsáveis? Os administradores de bens de terceiro pelos tributos devidos por estes, tá? O inventariante pelos tributos devidos pelo espólio, tá? Ou seja, quando tem
uma morte, né, o de cujos, né, a partir daquele momento do falecimento do de cujos, abre-se a sucessão e aí vai ser investido, vai ser nomeado um inventariante para poder trabalhar na divisão da herança, ou seja, para poder estar fazendo a administração lá dos bens do espólio do de cujos, tá? No inciso 5, também o responsável vai ser o síndico e o comissário pelos tributos devidos pela massa falida, ou seja, uma empresa que já teve a decretação da falência já sentenciada, no caso, o síndico e o comissário pelos tributos devidos pela massa falida ou pelo concordatário, tá? Que hoje ele é considerado um administrador judicial, tá? E ainda os tabeliães, os escrivães e demais serventuários de ofício pelos tributos devidos sobre os atos praticados por ele ou perante eles em razão do seu ofício, tá? Então, eles são responsáveis, tá? Isso aqui, esses tabeliães e escrivães são aquelas pessoas que são diretamente ligadas aos cartórios, tá? Os sócios, no caso de liquidação da sociedade de pessoas, também são responsáveis. E aí, pessoal, como eu contei para vocês, tá? Olha aqui, vamos conversar um pouquinho aqui cara a cara. Essa matéria, eu fiz um resumão, trouxe para vocês o que seria uma responsabilidade por substituição, que ela já na origem, já nasce lá que o terceiro vai ser responsável, e por transferência, que aquele tributo devido, ele estava no nome da outra pessoa, do contribuinte originário, e daí por uma determinada situação, ele vai passar, ele vai ser transferido para um novo responsável, no caso, tá? Então, vocês vão ver que existem várias modalidades por sucessão, também vai ter, lá no livro do Rafael Novaes, eu preciso que vocês dêem uma lida como é que funciona essa responsabilidade pela sucessão. É bem interessante que vocês deem lida naquele material todo, para vocês terem conhecimento mais aprofundado a respeito dessa temática. É bem interessante, mas aqui eu trouxe para vocês o resumo geral do que seria essa responsabilidade tributária, tá? Ficou bem entendido, é bem suave, é bem tranquilo esse conteúdo, tá bom? Então eu vou deixando um abraço para você, espero que você tenha gostado, espero que você faça a leitura do roteiro, siga as páginas para leitura e daqui a pouquinho você vai passar a assistir a nossa web aula número 6. A gente vai falar de crédito tributário, de fato, após a constituição do crédito tributário, vamos ver as modalidades de suspensão, as modalidades de extinção vai ser suspensão e extinção do crédito tributário, tá? Daqui a pouquinho a gente se vê lá na web aula número 6. Um forte abraço e até mais. Educação à distância, mudando realidades.